Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Nossa sinagoga, como você já sabe, fica aqui em Curitiba, no Paraná, e é sempre um prazer podermos compartilhar com vocês do conhecimento da Torá e da Palavra do Eterno, que tem vindo até nós através da ação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós retomamos o estudo da carta de Shaul HaShaliach aos Gálatas, uma carta polêmica, e a gente já passou por vários assuntos que despertam muita discussão no meio religioso. E mais uma vez, eu e Rosh Malahi estamos aqui para falar com vocês acerca dessa carta, abordando hoje o último capítulo, o capítulo 6 da carta aos Gálatas. Esperamos que você esteja conosco durante todo o estudo e que possas aprender ao nosso lado, versículo por versículo, o que Deus tem a nos ensinar. Rosh Malahi. Shalom, pessoal. É um grande prazer estar aqui para dar continuidade a esse estudo. Lembrando que a gente já passou Romanos, também agora estamos concluindo Gálatas, onde a gente fala também da parte da historicidade dessas cartas e o ano que elas foram escritas, né? Segundo os teólogos, tanto religiosos quanto ateus também, eles vão verificar que as cartas foram escritas ali mais ou menos do ano 60 até no máximo no ano ali 90, ano 100, e que também as cópias mais antigas elas datam do ano 180 ao ano 200. Então é muito importante você rever esses estudos que ficaram para trás, porque algumas vezes as pessoas pegam o bonde andando, podemos assim dizer, né? E acaba não vendo os estudos anteriores. Por isso que é muito importante as pessoas que são novas no canal que revejam o estudo, né? Que dentro da visão judaica sempre é bom você estar revendo os estudos e também aqueles que não assistiram ver a primeira vez, né? Para que daí também a gente acaba não ensinando novamente a mesma coisa, né? Nós vamos começar então em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então nós vemos aqui, Rosh Moshe, no início do verso, se alguém for surpreendido em alguma falta. Esse é um detalhe importante, que não é uma pessoa que está pecando constantemente. É uma pessoa que não prestou atenção numa mitzvah, ou não prestou atenção no tempo que ele está, e acabou transgredindo algo. E aí nós vemos que nós devemos sim repreender aquela pessoa, mas ele mostra que deve ser com espírito de brandura, né? É interessante que esse texto fala, né? Vós que sois espirituais. Uma pessoa que é espiritual, ela tem a capacidade, a habilidade, o discernimento de corrigir os outros com o espírito de brandura, com tranquilidade, com o coração tranquilo, né? Um espírito brando quer dizer seu coração está tranquilo com relação a isso e você pode corrigir a pessoa com amor. Porque quando você não tem um espírito de brandura, quando você tem um espírito de revoltado, por exemplo, né? Você acaba, ao corrigir as pessoas, você acaba corrigindo e despejando o seu ódio na pessoa, e isso é a maneira inadequada. Muitos pais, por exemplo, ao corrigir os filhos, os corrigem com raiva, com ódio, e isso cria mágoas e cria rancor e cria sofrimento no coração das pessoas, e essa correção acaba não sendo positiva, não acaba não sendo proveitosa. Então, quando alguém é surpreendido, quando alguém passa por um pecado que ele foi surpreendido, então às vezes essa pessoa pecou e nem sequer sabia, né? Então, a gente corrigindo com espírito de brandura, como alguém espiritual, vai fazer com que essa correção traga àquela pessoa um, um aprendizado efetivo, né? E de certa forma possa mudar e moldar melhor a vida dessa pessoa. Quando a gente vê ali, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, né? Nós vamos ler aí, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5º, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5º, versículo 1º e versículo 2º, e depois também versículos 19 e 20, e Paulo fala exatamente dessas questões, como a gente corrigir as pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs com toda a pureza. Então a gente já vê um espírito brando, agora fala com pureza, e a gente corrige de diferentes formas as pessoas, né? Aos idosos, aqui fala assim, não repreendas, mas exorta como a pai. Corrige sim, de certa forma, mas sem repreender.
né? Mas você pode sim corrigir um idoso, como se ele fosse teu pai. Corrigir as mulheres idosas como as mães, corrigir as mais jovens como as irmãs, né? Então, muitas vezes a gente aprende com esse versículo que a gente tem que tratar as pessoas como parte da nossa própria família, né? Então, esse é um conceito muito importante. Como a gente mencionou ali em Gálatas 6, verso 1, deve ser repreendida a pessoa com espírito de brandura. Só que quando a pessoa é surpreendida num pecado, ou seja, ela não está pecando de forma constante. Agora, por exemplo, quando um líder que ele representa a congregação, representa a sinagoga de alguma cidade, de algum estado, de algum país, ele está pecando de forma deliberada, nós vemos ali no verso 19 e 20 de primeira carta a Timóteo, capítulo 5, falando o seguinte: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, os que vivem constantemente, né, que está uma prática de pecado, repreende-os na presença de todos, desde que tenha 2 testemunhas, né, para que também os demais temam. Então nós vimos que tem o espírito de brandura? Tem, para aquele que por acaso errou numa mitzvah, cometeu alguma transgressão, você deve repreender ele com um espírito de brandura se não é constante. Agora, se é constante, aí às vezes a repreensão tem que ser mais forte. E se é um líder, pior ainda, né? Porque ele vai influenciar os demais a pecar. Uma pessoa já influencia, imagine um líder. Então vocês tomam muito cuidado, aqueles que são líderes, que se, por exemplo, ele vai repreender as pessoas, ele repreende com um espírito arrogante, isso vai ensinar as pessoas a ser arrogante. As pessoas querem imitar o seu líder. Então o líder tem que ser aquela pessoa, a gente pode até pegar de outros grupos judaicos, né, como Shalom Arush, por exemplo, do Breslov, né, do Breslev. Você vê um rabino muito conceituado, mas você vê um espírito de brandura nele, uma tranquilidade. Então mesmo que ele tenha algumas coisas que a gente não concorde, mas o jeito dele ensinar, aquilo te inspira confiança, né? Então tem toda essa questão da diferença, né? Até o Moshe mencionou o idoso deve evitar até mesmo exortar, dizer que ele está errado, mas tem que, não repreendê-lo, quer dizer, mas tem que exortá-lo, tem que mostrar que ele está errado, mas ainda de uma forma mais branda ainda, né? E é interessante esses versículos, quando a gente lê aqui, versículo 19 e 20, porque ao falar de líderes, ele fala aqui de 2 coisas que são muito importantes. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, um líder que peca, ele incorre na mesma situação de Gálatas 6:1, né? Se alguém for surpreendido em alguma falta. Então, nesse caso, é espírito de brandura. Nesse caso aí, é não ficar espalhando, né, que a pessoa cometeu um erro. É repreendê-lo, corrigi-lo com mansidão, com amor. Mas um líder que tem repetidamente a prática do pecado e aquilo se tornou parte da vida dele, esse tipo de líder tem que ser repreendido na presença de todos para que ele não volte a pecar, para que ele não volte a ter uma atitude inadequada, inapropriada, porque ele representa uma liderança. A gente vê, por exemplo, no caso de Korah, Moisés foi até ele, né, e falou: olha, vamos conversar. Não queremos conversa. Aí sim toda a comunidade ficou sabendo e eles foram tragados na presença de todas as pessoas. Mas outras pessoas, como Josué, por exemplo, quando Moshe o corrige, Moisés não o corrige na frente de todo mundo. Mas ele fala para Josué: você tem ciúmes por mim, Josué? Fica tranquilo, tá tudo bem. Ele repreendeu ali Josué. Yeshua, por exemplo, quando repreende Pedro, né, ele não repreende na presença de todo mundo, ele fala ali na presença dos apóstolos. Então, isso é importante a gente ter o discernimento. Quando repreender alguém? Como repreender? De que forma? E diante de quem? Porque o objetivo da repreensão é fazer com que a pessoa corrija os seus caminhos, corrija a sua jornada e não humilhar as pessoas. Muitos líderes religiosos têm essa prática de humilhar as pessoas, de expor as pessoas, e isso é absolutamente desnecessário. E quando a gente estuda, por exemplo, aqui no Novo Testamento em Gálatas, a gente citou Timóteo, citou Gálatas, a gente vai citar outras partes também no Novo Testamento, mas a gente vê que não é só o Novo Testamento que a gente entende que é judaico, mas a gente vê que isso é tirado também da Torá.
Lá em Levítico 19, verso 17, diz o seguinte: não odiarás ao teu irmão em teu coração. E aí tem uma conexão do verso: repreenderás a teu companheiro e não levarás sobre ti pecado. Então aqui conecta três coisas. Primeiro, que você não pode odiar o irmão no coração. Segundo, você tem que repreendê-lo quando você sabe que ele está errado. E se você não repreende teu companheiro, o que acontece? Se leva a pecado. Se você não repreende teu irmão, você pode ser coparticipante do pecado dele, porque você poderia corrigi-lo com um espírito de brandura. Por isso que lá em Gálatas, Paulo, ele tira a essência da Torá. A Torá fala: não odiarás teu irmão no teu coração. E se você não odeia o teu irmão no teu coração, você vai repreendê-lo. Tem duas situações opostas. Você pode repreendê-lo para humilhá-lo, que é o errado, mas também você pode, já que ele está caindo no buraco, eu vou deixar ele cair. Isso também não é amor pelo irmão. Então, amor pelo irmão é o meio termo, é você repreender, para repreender ele com amor, para ele não cair no buraco, não deixar ele sozinho, abandonado naquele pecado, mas também não repreendê-lo para humilhá-lo, né? Então tem que ter um meio termo ali nessa questão. Por isso que o Shaul Hashali, ele fala repreender com espírito de brandura, né? Com o coração contrito. E como fala a Torá, não odiarás teu irmão no coração. Quando você vai repreender, não repreenda com ódio, com malícia ao teu irmão. Esse capítulo 6 de Gálatas, ele traz para nós muito de abordagem moral, né? Ele não fala de mandamentos especificamente, esse aqui é um mandamento, é assim, assim, mas ele traz para nós um conceito moral. E o conceito moral, ele está presente nas palavras de Shaul Hashali, está presente nos ensinamentos de Yeshua, está presente no Talmud, no Tratado de Pirkei Avot, por exemplo. E esse conceito moral, né? Essa abordagem moral, ela é fundamental para a nossa vida, para que a gente possa seguir os mandamentos, não meramente, vamos dizer assim, ao pé da letra, mas seguir os mandamentos conforme Deus prescreve. Por isso que Yeshua fala: o que disse Moisés, né? Eu, porém, vos digo, você tem que cumprir o mandamento, mas de tal forma, com o coração pleno naquilo, e não com isso aqui é a regra, não a ferro e fogo, como muitos fazem. E esse é o conceito principal. Lá em Mateus capítulo 7, Yeshua fala a respeito disso. Vamos ler Mateus capítulo 7, ele fala assim, a partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Quando a gente evita um julgamento, Malachi, a gente evita de pecar. Né? Então, quem deve emitir julgamento? Aquele que está na condição de julgar. Né? Aquele que tem a premissa de ser um juiz. Mesmo no conceito religioso, dentro da sinagoga, existe um termo em hebraico, né, que é o Beit Din, né, que é a casa do juiz, ou aqueles que julgam, a casa dos juízes, que vai definir a continuidade ou não de tal situação. Então, um Beit Din, deve ser formado por homens de absoluta responsabilidade, de uma boa índole, e que, principalmente dentro do povo de Israel, sejam misericordiosos. Né? Sejam misericordiosos. Existe uma paraxá, a paraxá Kitetse, que fala do filho rebelde, por exemplo. Né? O filho contumaz e rebelde, está lá no livro de Deuteronômio, que quando ele desobedece aos pais, constantemente, mesmo repreendido, ele devia ser levado aos sacerdotes, aos juízes, e ele morreria apedrejado. E muitos falam que isso nunca aconteceu na história de Israel. Por quê? Porque sempre quando foram ver a consequência do filho rebelde, o filho desobediente, é porque os pais não o educaram de forma apropriada. Então nunca um filho de Israel foi morto apedrejado porque desobedeceu aos pais, por exemplo. Então isso mostra um juízo misericordioso, bondoso para com os filhos de Israel. Isso é muito importante nós entendermos, né? Até que o Moshe mencionou essa questão do filho rebelde, no Tratado de Sanhedrin, fala que o pai e a mãe têm que ser um para o filho poder ser punido. O que quer dizer esse ser um? É quando o pai e a mãe são uma unidade na casa. Agora, quando o pai e a mãe vivem brigando e não dão ordens diferentes para o filho, um fala faça isso, outro fala não faça, os sábios entendem que esse filho também não poderia ser morto. Porque o pai e a mãe têm que ser uma unidade. Cria confusão no filho, confusão, né? Cria confusão, né? Então, tudo isso é parte do conceito judaico. E Yeshua segue falando: pois com o critério com que julgardes,
sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse é um outro conceito que Yeshua nos traz, que também é amplamente divulgado na fé judaica, no Talmud, por exemplo, que a gente deve, o Talmud no Tratado de Pirkei Avot fala, não julgues a teu irmão até que você esteja na situação dele. Né? Muitas vezes a nossa condição social, a nossa condição física, a nossa condição material nos permite de nos colocarmos na posição de julgarmos os outros, de falar, olha, eu sou assim, né, eu tenho bens porque eu trabalhei, porque eu ralei, porque eu estudei, e essa pessoa não tem nada porque ela não estudou, porque ela não se esforçou. Então veja, esse é um tipo de atitude totalmente inapropriada, né? Então a gente tem que se colocar na condição da pessoa, no lugar dela, para que a gente possa emitir um julgamento digno. Arranca primeiro a trave que está no teu olho, para depois você tirar a trave do olho do outro. Quer dizer, vamos focar na nossa vida espiritual, na nossa vida prática, para daí sim a gente ser capaz de ensinar e julgar os outros. Uma questão também aqui de Mateus 7 é que tem pessoas que usam esse texto para dizer, viu, não pode me julgar se eu estou cometendo um pecado. Ninguém pode me julgar. Ninguém pode me julgar, né? Só que na verdade ali nós temos que prestar atenção nos detalhes. No verso 2 fala, com o critério que julgardes, sereis julgados. Então lembra de nós corrigir o irmão com brandura? Se você vai corrigir teu irmão com brandura, isso quer dizer o quê? Que Deus, quando for corrigir você, Deus também vai corrigir você com espírito de brandura. Se você chega com uma expressão com os dois pés no peito do teu irmão, Deus vai chegar com os dois, a expressão, né, com os dois pés no teu peito também. Então, com a medida que julgares, sereis julgados. E daí lá no finalzinho fala, primeiro, deixa de ser falso, deixa de ser hipócrita. Primeiro, tira os teus pecados, a tua trave, os teus defeitos, e depois que você tira, o que Yeshua fala? Verás claramente e para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Yeshua não está proibindo você corrigir o teu irmão. Que as pessoas às vezes pegam esses textos para se tirar a culpabilidade pelos seus pecados e ficar continuando pecando. Não, não é isso que Yeshua ensinou. E daí nós sabemos que a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes, ou seja, você tem que ver vários contextos para você entender o meio. Aqui nós temos em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao 13, algo que Shaul também nos fala sobre isso. Já escrevi em cartas que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente os impuros deste mundo, os gentios, né? Ou os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito havereis de julgar os de fora, ou seja, o mundo? Nós sabemos que quando Mashiach voltar, nós seremos reis sacerdotes e julgaremos os povos, né? Como que vocês vão julgar no futuro os povos, se vocês não ajeitam as coisas dentro de vocês? Não julguei vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Então, nós estávamos falando daquela pessoa que, por acaso, pecou, nós temos que corrigir com o espírito de brandura. Mas agora, uma pessoa idólatra, maldizente, que está no nosso meio, que por acaso esteja no nosso meio, com essa fala que nem comais. Então, nós não podemos aceitar ações totalmente erradas. Então, veja como que é complexo, né? A pessoa pega, tá vendo? Yeshua ensinou aqui que ninguém pode me julgar. Mas Shaul Rachali, ele explica bem claro ali que se a pessoa é idólatra, beberrão, e de forma constante, que daí vira um transgressor, a Shaul nos recomenda que nem com esse nem com mais. Então veja como tem que tomar cuidado com a pessoa pega um texto fora de contexto para virar, como o pessoal fala, um pretexto para desvirtuar a palavra de Deus. E dentro desses versículos aí, né, de Coríntios, olha o que Paulo fala, né? Não julgais os que são de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Deixe que Deus julgue. A gente tem um mau hábito de julgar os outros que estão de fora, né? Quem está fora, quem não é parte do povo de Israel, quem não tem conhecimento,
Ah, porque lá em tal lugar as pessoas fazem tudo errado e tal. E a gente julga os que estão de fora. Deixa eles, deixa eles. Deus vai julgá-los. E isso nos livra de uma responsabilidade, né? Nos livra de pecar, por exemplo, também. Porque a gente emitindo um julgamento errado, a gente está pecando. Então, muitas vezes a gente não conhece o contexto da vida das pessoas, o histórico da vida daquelas pessoas, e isso acaba nos conduzindo por um mau caminho. A gente já falou muito da Brit Hadashah, né? O Malachi mencionou Levítico 19, que é um versículo da Torá. E eu queria abordar com vocês agora um pouquinho do Talmud, lá em Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 1, fala para nós: sede circunspectos nos vossos julgamentos. O que é sede circunspectos? Sejam sérios nos vossos julgamentos. Sérios. Preste atenção no julgamento que você está fazendo para não cometer injustiça. Ajam de maneira apropriada. E lá no capítulo 1 ainda, na Mishnah de número 6, também está escrito: julgue a todos com indulgência, né? Seja sério, tenha gravidade ao julgar, isso se você estiver na condição de julgar, mas ele fala também: julgue a todos com indulgência. É muito famoso na internet um juiz que tem lá nos Estados Unidos, né, um senhor já, um juiz, que ele julga a todos com misericórdia. Talvez você já tenha visto esses vídeos. Ele vai julgar alguém que cometeu uma transgressão no trânsito, passou no sinal vermelho, e a pessoa vai lá e fala: olha, eu estava levando meu pai para o hospital, a situação foi assim, acabou morrendo, e tá, eu vou pagar, só que agora não tenho condição. Daí ele fala: a sua multa era, vamos dizer, $1.000. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar a multa aqui, tá? Porque você estava levando seu pai para o hospital e você estava numa situação de estresse e seu pai veio a falecer, sinto muito pela perda do seu pai e tal, eu vou cancelar essa multa. Então, esse juiz, ele age com benevolência, com indulgência, com misericórdia para com as pessoas. E por isso, ele se tornou famoso na internet, por esse olhar misericordioso. E a gente também pode alcançar isso, se olharmos com misericórdia para as pessoas à nossa volta. Na minha versão do Sidur, fala sendo ponderados no julgamento, né? Então é uma coisa muito interessante aqui. Daí também ligar mais com uma parte que está em 1 Coríntios 11, verso 31 e 32, que diz o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, é claro, ninguém gosta de receber uma repreensão. Claro que uma repreensão com brandura é um pouco mais fácil de você aceitar, mas se você não é repreendido nunca, isso quer dizer o quê? Que, igual eu mencionei na parte da Torá, se você ama o teu irmão, você deve repreender para ele não cair no buraco. Ou seja, se nós não somos repreendidos pelo Senhor, o que acontece? Para não sermos condenados com o mundo. Então, se você nunca é repreendido, nunca alguém fala que está errado em algo, fique preocupado. Quando todo mundo, Rosh Moshe, o Senhor é tão inteligente, nunca erra, né? perfeito, tal. Graças ao Senhor nós temos essa grande obra, tal. E vai falando e nunca repreende, o que acontece? Pode ser que ele seja condenado em algum erro. Então, se nós amamos a pessoa, nós corrigimos. E nós também temos que saber aceitar correção. Algumas vezes pode até não concordar com a correção, mas não precisa ficar furioso, bravo, né? Tá bom, eu ouvi a repreensão, eu vou analisar meus atos, né? vou avaliar. Então, tudo para não ser condenado com o mundo. Todos nós aqui, eu acredito que estamos procurando a nossa salvação. Claro que além da salvação, também ser boas pessoas, atrair a divindade para a terra, mas além disso, o principal é a salvação. E daí você, algumas vezes, por causa de um pequeno erro que você não corrige, você vai perder a sua salvação. Então, por isso que fala ali, se nós julgarmos a nós mesmos, dificilmente seremos julgados. Mas, se somos julgados, lembre que o Senhor está evitando a nossa condenação. Percebam como esse capítulo 6 de Gálatas, ele é cheio de ensinamentos morais, né? E de apenas um versículo a gente pode discorrer e poderíamos continuar falando muitas lições para a nossa vida moral e espiritual diante do Eterno. Seguindo nesse contexto, no versículo 2, ele fala assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Mashiach.
E a gente vê que levar as cargas uns dos outros também está na Torá. A gente vai ver que esse texto ele se conecta muito com a história de Moshe. E esse texto também nos remete no versículo 17 ao cumprir a lei do Mashiach, ou levar a lei do Mashiach. Nesse mesmo capítulo 6, Shaul HaShaliach fala assim, né? Quanto ao mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Yeshua. Então ele carregava as mesmas marcas, ele tinha os mesmos sofrimentos, as marcas do Mashiach. O quanto nós estamos dispostos a carregar as marcas, os sofrimentos, as dificuldades uns dos outros. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo fala, sedes meus imitadores como eu sou do Mashiach. Então aqui quando fala a questão da cumprireis a lei do Mashiach, essa questão da lei ali está nomos, que pode ser a lei de Deus, mas também pode ser uma instrução, um exemplo. Então assim o exemplo de Mashiach, que ele carregou os nossos pecados, claro que de uma forma muito pesada, a gente também, em uma certa porcentagem, também nós temos que imitar Mashiach. E Shaul HaShaliach, ele mostra que ele levou as cargas na sua pele, né? Com sofrimento, com chicotadas, para levar o nome do Mashiach. Hoje nós sabemos que nós, por crer em Yeshua, algumas vezes a gente acaba levando a carga de Mashiach. Muitas vezes o nosso povo, alguns que não creem em Yeshua, eles acabam nos perseguindo, nos difamando, inventando histórias. Então acaba acontecendo. Assim como também os supostos cristãos também, vocês estão judaizando a igreja. Essa perseguição ela acaba ocorrendo e ia acontecer mesmo. É a parte de levar a carga de Mashiach. Isso aconteceu no Novo Testamento, de levar a carga dos outros, mas isso também aconteceu na Torá, como nós veremos agora. Então, abra comigo lá no texto de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 10 em diante, fala da guerra contra os amalequitas. E aí ele fala assim, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moshe, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos um do outro, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. É interessante que a Torá fala que Moisés, na sua morte, né, ele não demonstrava o semblante cansado, né? Ele era vigoroso, ele era forte, mas diante de uma guerra, ele ficava ali. Josué estava na frente da batalha, mas Moisés estava lá em cima, levando a carga de Josué. E Moisés estava lá em cima, e Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Olha que interessante isso, né? Um carregando a carga do outro. Talvez alguém pudesse dizer, mas a vida de Moisés era muito mais fácil ficar lá em cima com a mão erguida, né? Josué que estava lá arriscando a vida. Não, um estava preocupando, porque quando Moisés erguia as mãos, Josué vencia. Quer dizer, um estava carregando o fardo do outro. E Moisés, com as mãos erguidas, cansava. E Israel começava a perder. E Arão e Ur perceberam isso e eles sustentaram a mão de Moisés. Arão não falava, não, vamos nós erguer a mão aqui, quem sabe a nossa mão prevaleça, né? Mas eles agiram como auxiliares ali, sustentando a mão de Moisés. E muitas vezes a gente precisa dessa humildade de sustentar o trabalho de outro, para que esse trabalho possa alcançar êxito e todos nós sermos vencedores através do Mashiach, né? Ajudarmos uns aos outros. Isso vem desde Moisés. E logo no capítulo seguinte, em Êxodo 18, né, a gente vê Jetro falando com Moisés. Olha o que diz ali o versículo 22, diz assim, para que julguem este povo, né, escolhendo os líderes, o tempo todo, e toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Exatamente o que Shaul HaShaliach fala. Né? O mesmo ensinamento que tem na Torá, tem no Novo Testamento. Então, a gente fala muitas vezes que o Novo Testamento é muito judaico, é por isso. No 80%, 90% você vai encontrar ou na Torá, ou nos profetas, ou dentro dos escritos sábios judeus. Então, é muito conectado essa questão. E daí nós vemos também, no Novo Testamento fala, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu.
E esse episódio do levantamento das mãos de Moshe é algo muito interessante, que quando a gente faz uma movimentação espiritual aqui na Terra, um ajuda o outro, como comunidade, isso atrai a benevolência divina. Então, quando Moshe levantava as mãos aos céus, era para se lembrar do Eterno. Então, quando a gente faz nossa parte de erguer a comunidade, erguer uns aos outros, animar uns aos outros, isso faz uma conexão com os céus. E o próprio Eterno, ele conecta conosco. Então, Yeshua fala, o que conectares na terra, será conectado nos céus. Muitos rabinos ensinam que quando se cumpre uma mitzvah, você faz uma conexão do que é profano, ou seja, do que é carnal, do que é simples, do que é comum, você se transforma aquilo em algo sagrado, você eleva aquilo. Então, quando as pessoas ajudavam Moshe a levantar seus braços, eles elevavam aquela parte carnal, podemos assim dizer, a parte material, eles levavam o espiritual, e daí Josué ganhava. Então, isso é muito importante nós levar a carga um dos outros, que não é, a Mashiach nos ensinou isso, como podemos dizer, com alto preço. Então nós temos exemplos além de Mashiach. Moshe, por exemplo, né, que levava a carga do povo, mas que ele precisou de ajuda. Nós temos exemplos na Torá. Mas a questão do Mashiach também, que seria um profeta semelhante a Moshe, é que Mashiach ele carrega também até sua morte no madeiro as nossas cargas. E nós temos agora, como servos dele, carregá-lo também, né? Carregar perante o nosso povo de Israel, perante os gentios, e mostrar em nossa pele as marcas, sendo ela física ou sendo elas espirituais. Algumas vezes a maledicência que é pregada contra nós ou contra outra pessoa que defende a Mashiach, nós temos que levar essa carga, faz parte. E algumas vezes tem pessoas que vêm para o judaísmo, através de Yeshua, reconhecem a Torá, através de Yeshua, mas daí começam a vir as primeiras marcas por causa de Yeshua, as primeiras dificuldades, e eles abandonam ao Mashiach. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Nós vemos aí Moshe sendo auxiliado por Jetro também, né? O Jetro olhou Moshe todo dia, ele respondendo as perguntas de manhã até o entardecer. E aí então Jetro falou ao povo, vai desfalecer. Você também vai desfalecer. Então passe o cargo para líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, de 10. E assim então você irá bem e todo o povo irá bem também. Então, esse negócio de carregar as cargas e de se preocupar com o próximo, né? É algo muito relevante. Moisés, ele recebe o conselho de Jetro. Ele imediatamente anuiu ao conselho de Jetro, passou a seguir o conselho de Jetro, seu sogro. Mas olha só o que diz lá na frente em Números, Bamidbar, capítulo 11. Olha Moisés vendo a reclamação, a queixa do povo de Israel. Ele diz assim a partir do versículo 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Ele estava levando, mas ele, mesmo dividindo, né, aquilo era pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Ele sabia que aquilo ia acabar com ele, todo aquele fardo. Né? Você compartilhar ajuda você a não se acabar fisicamente também. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. E aí o texto segue. Mas o importante é isso, Deus fala para Moisés, você tem que dividir, significa que Moisés estava fazendo o trabalho de quem? De 70 pessoas, né? De 70 pessoas. Muitas vezes o líder, ele recebe queixa das pessoas, mas ele está resolvendo o trabalho, ele está fazendo o trabalho de quantas pessoas? Quantas pessoas poderiam estar ajudando e diminuindo a carga sobre ele? No entanto, as pessoas não fazem e sobrecarregam. E toda vez que alguém é sobrecarregado, o que acontece? Essa pessoa diminui a sua capacidade, seja física, seja mental, seja espiritual. E aí isso prejudica toda a coletividade. O ideal é que todos nós façamos o nosso trabalho dignamente e compartilhar uns com os outros. O que eu posso fazer para ajudar? E quando a gente faz, isso traz para nós um crescimento espiritual. E uma outra similaridade entre Moshe e Yeshua, por exemplo, que Yeshua também não fez tudo sozinho. Ele também teve 70 discípulos e desses 70 discípulos ele escolheu 12 apóstolos. Então ele não fez tudo sozinho também. Assim como Moshe também tinha uma grande carga, assim também Yeshua. E veja a similaridade, né?
Moshe cuidava de 12 tribos, Yeshua tinha 12 apóstolos. Moshe tinha 70 líderes que o apoiavam, né, ali, que se tornaram parte do Sinédrio, e Yeshua também tinha 70 discípulos. Então, há muitas similaridades, né, quando fala que um profeta é semelhante a Moshe. Então, isso é muito interessante para a gente ir comparando a questão do Mashiach com o Moshe. Vamos seguir nesse primeiro bloco aí, dizendo assim, a partir do versículo 3º até o versículo 5º. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, veja, a gente acabou de falar, né, de compartilhar as cargas. Cada um levará o seu próprio fardo. Moshe levava o seu e de mais 70 pessoas nessa ocasião. Cada um pode levar o seu próprio fardo. É muito difícil quando você atribui aos outros a responsabilidade sobre a sua vida espiritual. É muito difícil quando você coloca todo o peso da sua vida espiritual nas costas de outras pessoas, mas isso faz também com que o líder, aquele que carrega mais, ele não se ensoberbeça, que é o que está escrito, né? Se você acha que você é alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Tem muita gente que acha, eu faço todo o trabalho sozinho, Malachi, ninguém me ajuda, eu sou sofredor, eu não sei o quê, eu tenho todo o mérito, né? Quando a pessoa se acha assim, existe um texto no Talmud, está lá no Tratado de Pirkei Avot, que ele fala a respeito disso, né? E ele traz para nós exatamente essa percepção. Você fica, olha como o nosso líder, olha como o Malachi é inteligente, né? E o Malachi fala, não, de fato, só eu sou inteligente, só eu tenho sabedoria aqui, ninguém mais tem, ninguém me reconhece o tanto que eu merecia. Olha o que o tratado diz lá, Pirkei Avot, capítulo 2º. Ramban Yohanan ben Zakkai recebeu de Hillel e Shammai. E ele dizia, se tiveres estudado muito a Torá, não te louves a ti mesmo, pois para isto foste criado. Que interessante, né? Quando um líder, ele se acha melhor do que os outros, Deus traz uma marretada para ele, né? Ele fala, olha, você foi criado para isso. Eu não sou melhor, o Malachi não é melhor do que os outros. Nós apenas temos atribuições diferentes, responsabilidades diferentes, espiritualmente num nível muito mais elevado, num nível muito maior, mas isso não faz de nós pessoas melhores. A gente não pode, você não pode ver o líder dessa forma, né? Como o líder sendo o maioral, que isso prejudica a você e a ele, que você coloca o líder numa posição inalcançável, inatingível, e o líder, por muitas vezes, por ser tão exaltado, tão honrado, e é claro que é importante que as pessoas honrem seus líderes, né? Não estou falando que não é para honrar, é claro que é importante que as pessoas honrem seus líderes, mas muitas vezes o líder, ele sai da realidade, ele passa a ter a percepção de que realmente ele é o maioral, né? Ele é o que sabe tudo e ninguém sabe nada se não for ele. Nesse verso 3, né, se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Algumas vezes, claro, se não tivesse o rosto Moshe, como seria a Havá terrestre? Provavelmente seria muito diferente, né? Pode ser que fosse outro nome, pode ser que outra pessoa que administrasse, mas teria pessoa, Deus vai achar pessoas. Sendo eu, se eu morrer, Deus vai achar uma outra pessoa para me substituir. É claro que não vai ser a mesma coisa, vai ter diferenças, não pode ser na mesma qualidade, pode ser melhor, pode ser pior. Durante a liderança de uns, a sinagoga, a comunidade, ela tem a cara do seu líder, né? E a sinagoga, por exemplo, o povo de Israel, eles foram guiados por Moshe durante 40 anos, mas com a morte de Moisés, Josué assumiu e passou a ser moldado de acordo com a personalidade, a característica de Josué. Moisés não era um homem de guerra, Josué era um guerreiro. Acabamos de citar o texto de Amaleque. Josué estava na frente da batalha. E para entrar na Terra Prometida, o que precisou? De um guerreiro. E Josué foi esse guerreiro. Então, a gente vai passar por fases. Cada líder tem o seu talento, o seu dom, a sua habilidade. Mas isso não faz dele maior do que os outros, gente. Nós temos que ter sempre a humildade. Porque se você aprendeu muito da lei divina, não te ensoberbeça. Foi para isso que você foi criado. E essa é a lição que Deus dá para nós da liderança. E uma história bíblica que me lembra o verso 3 é a de Esther. Que Esther se tornou a grande rainha da época ali da Pérsia e da Média. Mas
Mordecai chegou perante ela e pediu para salvar o povo, tal, né? Mas daí Mordecai falou, ó, se você não salvar, a salvação virá de outra maneira. Então você toma muito cuidado, porque alguns líderes falam que se não fosse eu, Malachi, não teria essa comunidade. Não teria da mesma, igual o Moshe mencionou, a mesma característica. Mas com certeza Deus mandaria um outro líder e teria uma outra comunidade. Lembrando, outra questão também. O que é a única coisa, o único povo bíblico? É o povo de Israel, tá? Então você tem que estar dentro do povo de Israel. Mas sinagoga, congregação, não é uma única, não. Nós vemos lá, por exemplo, em Mateus, que fala das virgens. Cada virgem ali representa uma comunidade. Aí as 10 tinham conhecimento, mas elas não tinham obras. 5 tinham obras, 5 não tinham obras, mas eram 10 comunidades. A questão é que todas elas faziam parte de Israel. Só que umas tinham obras e outras não tinham obras. Então, tomar muito cuidado quando a pessoa fala, a nossa comunidade é a única verdadeira. Não. A única comunidade verdadeira é o povo de Israel. Você tem que estar dentro do povo de Israel. Como que você está dentro do povo de Israel? Através dos mandamentos, conectado com a sua Torá e tal. Beleza, está dentro do povo de Israel. Agora, se está dentro do povo de Israel, está salvo? Não. Você tem que ter as obras. Então, aí sim, Yeshua fala, reconhecerei pelas obras. Então, tem que tomar muito cuidado quando essa pessoa fala que a minha comunidade é a única que está certa. Não. A única comunidade que é a comunidade de Deus é a comunidade de Israel. Você tem que estar dentro dela. Se está dentro dela, cumpra a Torá, cumpra os mandamentos, leve a carga de Mashiach, tá? Então é muito interessante nós prestar atenção nos detalhes aqui dos versos, né? É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês ao nosso lado. Nesse primeiro capítulo, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, continuando Gálatas, capítulo 6. Se você está gostando, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com outras pessoas esse conhecimento que Deus tem feito chegar até a você e que Deus possa permitir que a gente possa continuar evoluindo, continuar crescendo espiritualmente e continuar na busca de uma vida de Torá. Continue conosco, a gente já volta. Voltamos então para o nosso segundo bloco desse estudo de Gálatas, capítulo 6. Um estudo precioso que Deus tem nos permitido de compartilharmos juntos e de aprendermos da palavra de Deus. Vamos seguir, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco da relação líder e discípulo. Embora a gente tenha falado no bloco anterior que o líder não deva se engrandecer, né, Malachi? Mas o reconhecimento pela liderança é uma parte fundamental para aquele que é parte do povo também, para que ele não caia no pecado de desrespeitar, porque também a Torá recomenda e é uma mitzvah honrar a liderança. Dentro da Torá, nossos sábios tiram 24 dádivas que eram dadas ao sacerdote, que era o líder espiritual do povo. Então é muito importante a gente dar valor à nossa liderança. Não exaltar no sentido de idolatrar, nesse sentido, mas no sentido de prestar honra, também compartilhar as coisas materiais é muito importante. Como a gente vê no verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, seja participante de todas as coisas boas,
aquele que o instrui. Então nós vemos aqui que aquele que recebe a palavra espiritual, a palavra de Torá, ele deve ser participando das coisas boas com aquele que o instrui. Então é muito interessante lembrar do teu líder, né? Nós temos aí, por exemplo, mandamentos da Torá, do dízimo, da terumá, que são mandamentos, mas além desse mandamento, a oferta, ver se o teu líder não está precisando, ver se não está passando necessidade. Às vezes tem comunidades que os membros estão bem financeiramente, o líder está mal, né? Então é bom que o líder, não quer dizer que o líder tem que ser o mais ricão da comunidade, mas ele tem que ter pelo menos ali o seu sustento digno para poder instruir as pessoas na palavra. Eu vejo nisso, né? Muitas comunidades que têm uma percepção errada. Quando a gente estava fazendo as lives de Elu, eu falei sobre perspectivas erradas das coisas. E nós, muitas vezes, temos uma perspectiva errada da vida e do mundo, né? E muitas vezes elas partem do pressuposto de que as pessoas têm um Deus que os sirva e não elas servirem a Deus. E quando você tem um Deus que te serve, você tem também, igualmente, um líder espiritual que te serve, né? E você não percebe que isso te prejudica espiritualmente. Quando a gente olha para muitas comunidades, há pessoas que exaltam o líder que anda, vamos dizer, de Brasília, né? Daquele carro velho. Olha o meu líder, lá vem ele com aquela Brasília, olha ele empurrando o carro, não tem nem dinheiro para pôr gasolina, que líder inspirador, né? E elas acham que essa posição de humilhação do líder mostra que ele é um bom líder. Pode até mostrar, mas não mostra que você é um bom discípulo, porque você não é capaz de reconhecer o seu líder. Por isso muitas comunidades perecem espiritualmente, né? Quando a gente lê, por exemplo, Neemias, lá no capítulo 13, se não me engano, Neemias fala assim, né? Percebi que a parte que era dos levitas não lhes era dado, não lhes era entregue, né? E eles foram cada um cuidar da sua vida, né? Cada um por seus campos. Por que fazia isso? Porque eles não recebiam da comunidade a contrapartida do trabalho que eles exerciam. E isso fazia com que a própria comunidade se perdesse espiritualmente. Então, quando Shaul Hachalia fala aqui, mas aquele que está sendo instruído da palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, significa que, vamos dizer, você recebeu uma herança, 5 milhões de reais, né? Bezrat Hashem, que você receba um grande acerto na empresa, uma bênção de Deus na sua vida. Lembrar do seu líder nesse momento e falar, olha, eu vou tirar uma pequena parte aqui. E a Torá, o Talmud, Taná, até especifica qual seria essa pequena parte, né? A gente vai ler no próprio Rumash da Torá, se você tem o Rumash da Torá da editora Sefer, na página 618, na Haftará do Shabbat Hagadol, em Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3 fala um texto muito conhecido, em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Mas a visão judaica, ela esclarece um pouco a respeito disso ao falar da mitzvah da terumá, né, Malai? Malaquias capítulo 3, verso 8. Acaso defraudará o homem a Deus? Contudo, vós me defraudais. Não vos dizeis, em que havemos defraudado? No dízimo do levita e, aqui em hebraico, né, na terumá do sacerdote. E aqui entre parênteses, na Torá, está 2%, que é a prática da terumá. Lembrando que quando você vai para o Talmud, no Tratado de PA, ele vai discutir sobre a terumá e vai dizer o seguinte, que a terumá deveria ser ou de um de 40, um de 50 e um de 60. A maioria dos rabinos chegou à conclusão que era um de 50. Um de 50 é 2%. De cada 100, você dá 2. Aí aquele que era mais benevolente, ele dava de cada 100, ele dava 2 de 40, né? Que daí vai dar 2,5%. E aquele que era um pouco mais avarento, ele dava 1 de 60, né? Que daí vai dar 1,66%, uma coisa assim, tá? Mas os rabinos chegaram à conclusão que era 2%. Então a terumá, ela tem esse valor de 2% que você tira e você entrega para aquele líder, para aquele sacerdote que instrui na sua vida, além do dízimo, porque daí o dízimo era voltado daí para uma forma geral para os levitas. Então era para manutenção geral
dos líderes, não só de um, mas de todos os líderes, não só do sacerdote daí, dos Não, levitas essa também, terumá era entregue para o seu sacerdote, para o seu né? sacerdote. Então, se você olhar, não, mas não tinha só o sacerdote no templo? Não, não tinha. Se você olhar na Torá mesmo, a Torá fala os sacerdotes que estão nas suas cidades, né? Então, não era só o sacerdócio lá em Jerusalém. Você tinha o sacerdote perto de você. E quando você tinha uma eventual necessidade, você ia a esse sacerdote. E em reconhecimento a esse sacerdote, você fazia a sua oferenda da terumá. E quanto que deve ser a sua oferta para o sacerdote hoje? O Malachi mencionou aí o 2%, mas pode ser qualquer valor, né, Malachi? Isso vai depender do seu reconhecimento para com o sacerdote. Então, vamos dizer que você receba um salário de R$ 1.000, né? R$ 100 é o seu dízimo. Se é 2%, quanto que seria a terumá? R$ 20, tá? O 2%. Mas eu vou dar 1 centavo. 1 centavo é muito pouco, né? Eu vou dar R$ 1. Então, você cumpriu a mitzvah da terumá? Cumpriu. Né? Você deu o dízimo de R$ 100 e cumpriu a mitzvah da terumá dando R$ 1 para o seu sacerdote. Mas esse valor de R$ 1 que você dá para o seu sacerdote é um valor digno? É esse o grau de reconhecimento que você dá ao seu sacerdote? Se for, amém. Né? Mas eu amo muito meu rosto. Eu gosto muito do trabalho do meu líder. Recebi uma herança aqui de R$ 5 milhões. Eu vou dar R$ 100 para ele. Você fez? Fez. Cumpriu. Cumpriu. Você sentiu que esse valor é digno? É isso que o seu sacerdote merece? É. Amém. Amém. E a gente vê muito, né? Que existe uma Mishnah no Pirkei Avot. Eu até estava falando com meu filho vindo para cá. Existe uma Mishnah no Pirkei Avot que fala assim, né? Com relação à mitzvah da caridade, aos que dão e não querem que os outros deem. Esse é o invejoso. Mas aos que dão e incentivam os outros a darem, esse é o tzadik. E aos que não dão e não querem que os outros deem, né? Então, digamos que o Malachi ganhou na loteria, né? Bezat Hashem, Malachi, tomara que você ganhe. Baruch Hashem. Malachi ganhou 5 milhões na loteria. E ele dá 1 milhão para mim, como sacerdote dele. Ele ainda assim ficou com 4 milhões. Aí alguém fala assim, Malachi, você é louco? Por que dar 1 milhão para o líder? Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Não dê nada. Ele não fez nada para merecer. Então tem muita gente assim, que age com impiedade. Mas no dia da necessidade, né, quando um parente fica doente, quando morre alguém, Deus nos livre, e não estou profetizando isso, né? Eu quero que vocês todos vivam muito bem, mas que no momento da necessidade, a quem essa pessoa vai recorrer? Ao sacerdote. Né? Ele pode não contribuir, mas o trabalho do sacerdote tem que ser feito, e o sacerdote o fará com prazer. Mas aquele que age com gratidão, o Shaul HaShalei fala o quê? Reparta de todas as coisas boas, de todos os seus bens. Eu não estou falando para você vender a sua casa e dar dinheiro para o líder. Não seja tolo. Isso é tolice. Até porque, né, Malachi, existe uma quantidade máxima que a pessoa pode doar. Então, muitos rabinos falam ali que é a quinta parte, lá, o 20%. Então, você dá o dízimo, é 10%, mas você não pode doar mais 50% dos seus bens. Você não pode fazer isso. Embora muitas religiões incentivem as pessoas, vendam as suas casas e doem de oferta para a igreja. Então, isso não é lícito, tá? Mas quando você tem um reconhecimento para com o seu líder, você contribui com prazer, porque ele está edificando a sua vida espiritual. E eu quero ler com vocês um texto que está nas cartas de Paulo mesmo, na carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8º, ele fala assim: porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais,
Será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho do Mashiach. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Eterno aos que pregam as boas novas, o evangelho, que vivam do evangelho. Então, vai pregar de noite, né? Então, você trabalha na loja lá, trabalha o dia inteiro, cansa, faz tudo, e de noite você ainda tem. Por que não tem tanto vídeo do Rosh Malahi? Às vezes as pessoas questionam, né? Por que não tem tanto vídeo do Malahi? Não tem porque ele trabalha o dia inteiro na loja, né? Não tem porque o equipamento não é adequado. Hoje, graças a Deus, conseguimos um computadorzinho um pouco melhor, uma câmerinha, um microfone, que possibilita eventualmente o Malahi gravar vídeos, mas se não grava é porque ele não tem o tempo para isso. Não é que não queira, né? Mas se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher as materiais? Então, o líder não deve trabalhar por causa do dinheiro, mas ele deve semear coisas espirituais na vida da pessoa. E quando você sente que a sua vida espiritual está sendo abençoada através do líder, eventualmente, talvez toque no seu coração o desejo de abençoar, né? E o Rosh Efraim, por exemplo, né, que também é líder como nós, de vez em quando deposita um valor para que o Malahi possa ter esse valorzinho a mais. De vez em quando deposita um valor, olha, isso aqui é uma oferta para que você possa fazer tal coisa, para que você possa passear com seus filhos. Tudo. Por quê? Porque isso é um reconhecimento ao trabalho feito por aquele líder. Lembrando, nós vamos fazer o nosso trabalho independente, né? Como até o Shaul fala ali, né? Entretanto, não usamos desse direito. É um direito, ele fala, não usamos desse direito. Então, claro, só que se você recebe menos, ou você não recebe o dízimo que lhe é devido, você não recebe a terumá que lhe é devida, se a congregação quase não te ajuda, o serviço será de menor qualidade, terá menos tempo para as coisas espirituais, porque daí o líder, como aconteceu lá em Nehemias, o líder tinha que sair para trabalhar no campo. Então é uma questão muito importante de você pelo menos cumprir a mitzvah. Aqui nesse caso não está falando necessariamente da mitzvah, é além do dízimo da terumá, ainda você faz as contribuições, mas pelo menos entregar ali o que é exigido pela lei. E daí algo muito interessante ali que o Moshe colocou, que a gente vai estudar Hebreus mais para frente, em Hebreus fala do sacerdócio de Melquisedeque, porque antes do sacerdócio levítico existia o sacerdócio de Melquisedeque. E aí nós cremos, baseado em Hebreus, baseado na própria Torá, de que nós representamos hoje a liderança sacerdotal, a liderança espiritual do povo. E ali Paulo fala, assim como aquele que trabalhava no altar ele tinha direito a comer do altar, igualmente aquela pessoa que é dedicada na obra, que é líder da obra, esse direito do dízimo, da terumá, passa para ele, assim como aconteceu na época de Melquisedeque. E aí a gente vê a parte que o Rosh Moshe leu ali em Coríntios, que aqueles que ensinam o evangelho, ou seja, as boas novas da Torá, do Mashiach, eles têm esse direito do macer, do dízimo e da terumá, tá? Então é muito importante você ajudar aqueles que vos instruem na parte espiritual. Uma coisa muito importante também é que, por exemplo, se você contribui de forma assídua com a comunidade, mesmo que seja pouco, mesmo que o teu dízimo seja R$5, R$10, mas sempre a gente vai conferindo ali, nossa, aquele Haver lá, todo mês ele dá certinho os R$5 de dízimo, isso é muito importante. Isso dá até, como aconteceu com Yeshua, né? Quando ele viu as pessoas de maior posse depositar muito dinheiro de oferta, né? E aquela viúva vinha depositar todo o dinheiro que ela tinha, aquilo deixou o coração de Yeshua alegre também, aquilo comoveu. Tocado, né? No favor dela. Tocado no favor dela. E algumas vezes tem um membro, a gente dá toda a instrução para o membro, ele está contribuindo, de repente ele deixa de contribuir, não fala o motivo, não fala porquê, não explica. É que muitas vezes a gente poderia auxiliar em algum ponto, ou também, Rosh Moshe, eu acompanhei o senhor até aqui, gostei muito do ensinamento, mas eu estou pensando em coisas diferentes. Eu quero pedir a bênção do senhor, mas eu vou seguir um outro líder.
Explicar o motivo algumas vezes, mesmo que sua oferta seja pequena, o seu dízimo seja pequeno, entre aspas, né? Pequeno é modo de dizer, né? Porque é proporcional ao que você ganha. Mas avisar o líder, porque o líder às vezes te instruiu, te guiou, tanto da oferta pequena quanto também da oferta grande. Muitas vezes a Isso gente não vale, sabe o que Margarida, acontece, para né? aquele que vem para Havat Hesed, mas também para aquele que se afasta da Havat Hesed, mas também para aquele que vem, né? Você está ali dando dízimo numa comunidade qualquer. E eu sempre falo isso, que nós na Havat Hesed não queremos nada que pertença a outras pessoas. Isso é roubo, né? Então, se você tem um líder na sua comunidade, igreja, comunidade judaico-messiânica, enfim, se você tem um líder, eu sempre digo assim, a pessoa fala, eu quero dar o dízimo na Havat Hesed. Eu falo, tá, quando você tiver um problema espiritual, a quem você vai recorrer? Não, vou recorrer ao meu pastor. Então dê o dízimo para ele. Ele é o seu líder. Uhum. Ah, não, quando eu tiver uma necessidade espiritual e eu estou em sofrimento e tal, é você quem eu vou consultar. É esse que tem que receber o seu dízimo. Uhum. É esse o teu líder. É esse que você reconhece, é esse que você dá a terumá. Então, a terumá que vem aqui, muitas pessoas, elas podem falar, olha, eu gostaria que a minha terumá fosse direcionada para o Rosh Malahi. Amém? E isso não é o problema, é um reconhecimento. O Shimeon, por exemplo, né, tem um membro da nossa comunidade, ele fala, não, a terumá desse mês eu quero que seja direcionada ao Rosh Malahi. Já vai direto, já deposita direto para o Malahi. A terumá desse mês queria que fosse depositado para o Rosh Enoch. Pode ir direto para o Rosh Enoch. Embora para o Rosh Enoch seja muito mais difícil, porque ele praticamente não aparece, né, no canal. Mas ele é honrado e respeitado dentro da Havat Hesed, tanto quanto nós que aparecemos todos os dias. Então, quem é o líder para quem você deposita a sua terumá? É aquele que você, quando tiver uma necessidade espiritual, você vai recorrer. Então, essa pessoa, independente de ser da Havat Hesed ou de uma igreja evangélica, você gosta muito dos nossos estudos, mas quando você tem um problema, você recorre ao seu pastor, é ele quem deve receber a sua terumá. E também o contrário é verdadeiro, né? Algumas vezes a pessoa está vinculada a um grupo, mas tudo problema, tudo a dúvida ele traz para nós. Isso E, acontece. e acaba não contribuindo, às vezes, com nada. Não, não importa a questão de contribuição, a questão é da pessoa saber Agir corretamente, agir né? corretamente, né? E o contrário, igual é verdadeiro. Se a pessoa está lá naquele grupo e lá todos os problemas dele é resolvido lá, e alguma coisinha ele aprende conosco, ele não pode tirar o sustento daquele líder e passar para nós. Isso é roubo, tá? Aí que o Malaquias fala em roubar as coisas do Senhor. Só a questão da terumá também, algo interessante, é que se, por exemplo, eu congrego numa congregação, mas o Moshe me ajudou, eu tenho que dar terumá para aquela congregação que eu estou vinculado. Mas não quer dizer necessariamente que eu não posso dar uma oferta para o Rosh Moshe que me ajudou naquele momento também, tá? Então a terumá, ela está vinculada com o líder que está te auxiliando constantemente. Mas se um líder te ajuda de uma forma esporádica, não quer dizer necessariamente que você não pode dar uma oferta em agradecimento. Isso também é ser bondoso, né? É agradecer aquilo que se recebe de espiritual, sendo de nós ou sendo de alguma outra pessoa. Isso vale para as ofertas, mas eu vou dizer, eu vou além, né? Então você participa de uma comunidade A ou B lá, mas você consulta a mim, ao Malahi, num problema seu, olha, eu estou com tal situação aqui, eu gostaria de saber o que que você me orienta. Normalmente eu falo, você é de qual comunidade? Ah, eu sou da comunidade A. Ah, então, pergunta para o seu líder lá. Porque se eu dou uma orientação e o seu líder der outra, você tem que obedecer aquele líder. Porque ele é o seu líder. Né? Para não criar conceitos antiéticos. A gente tem que seguir uma ética de liderança. A ética de liderança é: eu tenho uma dúvida na Bíblia, uma dúvida. O que o seu líder diz? Ah, meu líder diz tal coisa. É aquilo que é o certo para você. Não, mas eu não acredito muito nele. Bom, então por que ele é o seu líder se você não acredita nele? Né? Então, olha, muito obrigado, você me liderou até aqui, agradeço e a partir de hoje eu vou seguir um outro caminho. Amém. Isso é respeito, isso é ética e a gente tem que aprender a ter essa postura ética com relação às pessoas, seja da nossa comunidade ou de comunidades A ou B. Tá? Isso é muito importante para todos nós. Um outro aspecto que Shaul HaShaliach nos ensina, está ali no versículo 7º, não vos enganeis.
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que a gente pode aprender desse texto? E depois a gente segue ali, né? O que semeia para a própria carne. Mas o que o homem semear, isso também ceifará, Roshmallah. Esse caso acabou me lembrando agora a questão de Zebulon e Zahar dentro do Talmud, né? Que ali fala, acho que leu em Coríntios, né? Aquele que você meio coisas espirituais não são dignos de receber coisas materiais. Aqui fala que Deus não se engana, não se zomba, né? Então tudo aquilo que você semeia, você vai receber. Então a tribo de Zebulon e Zahar diz que Zahar ele habitava nas tendas, ou seja, estudava a Torá. E Zebulon, ele era mais preocupado com a vida material, com o mar. Então ele trazia riqueza, mas ele compartilhava esse bem material com a tribo de Zahar, e o mérito do estudo, das boas práticas que Zahar fazia, era remetido para as duas tribos. Não quer dizer que a tribo de Zebulon não cumpriu os mandamentos, cumpriam. Mas a questão de estudar mais, se aprofundar, a tribo de Zahar fazia. Mas o mérito, segundo os rabinos, é distribuído igualmente entre as duas tribos. Porque sem Zebulon trazer o bem material, não teria como Zahar semear o bem espiritual. E aí nós vemos que essa questão que não podemos enganar Deus. Lá em Malaquias fala, não roubais no dízimo. Então você está roubando o dízimo do livro, está roubando Deus. Por que acontece? Quando você entrega o dízimo, por exemplo, entrega o meu dízimo para o Rosh Moshe, ou a Terumá, e ele faz um mau uso desse dinheiro, eu não tenho problema nenhum comigo. Porque se ele está me instruindo bem, me ensinando bem, e eu dou o dízimo para ele, ou a Terumá, e ele faz um mau uso disso, não estou dizendo que ele vai fazer, mas se ele faz um mau uso, se Deus achar que ele errou naquilo, Deus vai punir ele, não a mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão para não enganar Deus nesse sentido, né? Tudo que a gente semeia, a gente vai colher, tanto no sentido material, quanto também no sentido espiritual. E um aspecto relevante disso, né, já que o Rosh Malahi tocou no assunto, é que até hoje isso é praticado dentro da fé judaica. Né? Muitos judeus ricos financeiramente, né, prósperos financeiramente, eles acabam ajudando comunidades em Israel, por exemplo. Eles patrocinam construções de yeshivot, eles patrocinam construções de sinagogas, eles mantêm estudiosos da Torá. Né? Então tem muitos jovens que são estudiosos da Torá. Se você assiste o Stissel, por exemplo, né, aqueles estudantes que estão na yeshiva, eles recebem uma pequena bolsa, um pequeno valor da yeshiva. Mas é a yeshiva? Não, é um benfeitor que está lá nos Estados Unidos, que está patrocinando aquilo. E esse mérito Deus vai atribuir a ele também. Né? Não apenas ao grande sábio, ao estudioso, mas esse mérito está naquele lá que patrocinou, muitas vezes aquele estudioso que ele nem sequer conhece pessoalmente. Né? Então a gente vê isso, assista a série lá, o Stissel, que você vai ver isso. Né? E quando existe um episódio que eles falam até de fechar a yeshiva, e o rabino fala assim, infelizmente o nosso benfeitor, né, a pessoa que patrocinava a yeshiva, perdeu muitos recursos e ele não vai poder continuar, então a gente vai ter que fechar, os alunos não poderão mais estudar. Daí o aluno fala, não, eu continuo estudando mesmo sem receber nada. Significa que aquele benfeitor lá estava patrocinando, pagando para aqueles alunos estudarem a Torá, estudarem o Talmud, estudarem os conceitos e a fé judaica e manterem assim a tradição e a fé judaica. Sobre essa questão de semear, vamos ver no Pirkei Avot que nos diz, né? Pirkei Avot, capítulo 2, as duas últimas Mishnayot, capítulo 2 de Pirkei Avot, fala de Rabi Tarfon. Ele dizia assim, o dia é curto, o trabalho é imenso, os operários são indolentes, o salário é considerável, mas o patrão é exigente. E aí a última Mishnah fala assim, ele mesmo, Rabi Tarfon, ele dizia, não és obrigado a acabar o trabalho, mas não lhe podes recusar o teu concurso. Significa o quê? Você começou algo, você tem que ir até onde você aguenta. Se você não terminou, você pode falar, eu não terminei, mas é porque eu não consegui tempo, eu não consegui recursos ou qualquer coisa assim. Mas você não pode dizer, não terminei porque deu preguiça. Tem um ponto no Novo Testamento que Yeshua fala, aquele que pega a mão no arado e volta atrás não é digno, né? Não é apto para o reino, Não é apto para o reino, né? Se tiveres estudado muito a lei divina, o teu prêmio será grande, e o patrão será exato no pagamento do teu salário. Lembra-te, porém, que a recompensa dos justos está no mundo futuro, no mundo vindouro. Então, você não pode também
estudar a Torá esperando que você vai receber um grande salário por causa disso, né? Às vezes a gente estuda, e eu falo disso assim, na Havat Hesed, a gente estuda, a gente trabalha, a gente grava os vídeos, a gente faz, sem a certeza de que no fim do mês a gente vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas. O sacerdote vive disso, mas então não seria melhor você ter um emprego? Seria, ter um salário, né? Então todo mês eu sei que eu vou receber X, 2.000, 5.000 reais. Todo mês eu sei que eu vou receber aquilo. Mas se eu arranjar um emprego que me garanta o sustento no final do mês, que tempo sobraria para atender os anseios da comunidade? Nenhum, né? Porque você volta para casa 7 da noite, daí você tem, o Malachi tem 2 filhos, aí o filho vem, pai, vamos assistir um desenho, vamos brincar, vamos jogar, vamos fazer qualquer coisa, você está moído de cansado. Não, agora eu tenho que atender a comunidade. Né? Então, a gente precisa ter o nosso sustento tirado do trabalho, como já mencionado, mas também o sacerdócio vive pela sua própria fé, né? Porque a gente faz sem a certeza de que ali na frente vai ter a recompensa financeira do salário. Baruch Hashem, que a Havat Hesed tem compreendido isso e muitas pessoas têm contribuído com o trabalho em reconhecimento ao trabalho que é feito em favor delas. E a gente espera continuar trabalhando, né, em favor de toda a nossa comunidade. Agora no verso 8 de Gálatas 6 fala o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aí entra essa questão de que o estudo da Torá, ele é para o futuro, a recompensa principal para o futuro. Por mais que porque a avô te fala que tem recompensas para agora também, tá? A Torá também é para essa vida, com certeza, mas a parte principal, o prêmio principal, ela fica para o futuro. E de Deus não se zomba, e o que você plantar você vai colher. Nós sabemos que aquele que crê no Mashiach e guarda a Torá, ele está salvo. Ele vai estar com a vida eterna, ressuscitará para reinar com o Mashiach. Tá certo. Mas nós vemos, por exemplo, a parábola dos talentos. Que quanto mais talento você desenvolve, a gente não sabe o mérito que cada um vai ter no Olam Rabá. A gente sabe que cada um vai ressuscitar, vai ser transformado, terá a vida eterna, que é a melhor coisa do mundo, tudo bem. Mas a sensação de alegria, de gratificação e a recompensa, ninguém sabe de ninguém. A gente vai, não fica bem claro qual será o nível de satisfação. Ah, mas daí se o Moshe ganha um galardão maior que eu, ficar com ciúme. Não, porque lá vai estar bem na justa medida. O que o Malachi fez para merecer isso e o que o Moshe fez para merecer aquilo. E cada um ficará feliz com a sua recompensa. Mas lembre, Deus ele é justo na medida que a gente faz. Então, quanto mais tzedakah, mais orações, mais conexão com o Eterno, mais bem a gente fizer para o próximo, a gente não sabe a contrapartida que Deus nos trará no futuro. Mas os sábios são claros em dizer que tudo terá uma volta. E Deus ele é preciso, como a gente viu ali no Pirkei Avot. Então, aquele que semeia as coisas carnais, que está mais preocupado com essa vida, ele vai colher os bens carnais. Ele vai colher as alegrias dessa vida. Tudo bem. Mas aquele que semeia espiritual, que crê na promessa de Deus, que daí se torna espiritual, crê na ressurreição, ele vai receber o quê? Bens espirituais e a vida eterna. Então é isso que nós temos que nos focar. Não só a salvação, mas o quanto de méritos que eu posso acumular para o Olam Rabá. Quanto que eu posso fazer de melhor para Deus, né? Então, Malachi, tomando esse pressuposto, uma pessoa que contribui financeiramente, né? Ele é um estudioso, mas ele não é, vamos dizer assim, um mestre da Torá, mas ele contribui financeiramente muito, ele está investindo no bem espiritual, e eu que vivo desse bem espiritual dele, se eu não me dedicar adequadamente, significa que ele, de repente, por contribuir financeiramente, ele vai ter um galardão muito maior do que eu, que sou um estudioso da Torá. Porque eu não fiz o melhor, ele fez o melhor, mas eu não. Eu, em vez de estudar, fiquei dormindo. Vou estudar só 1 hora por dia, porque o importante é que está entrando dinheiro. Então, de repente, o líder espiritual, né? Deus nos livre disso, mas as pessoas que estão sendo patrocinadas, são mantidas através do estudo da Torá por pessoas que têm o seu trabalho secular e contribuem para isso, muitas vezes eles vão receber um galardão menor, porque eles não se dedicam tanto quanto aquele.
Porque às vezes aquele profissional, olha, eu vou trabalhar muito esse mês porque o dinheiro que eu arrecadar aqui eu vou contribuir com a sinagoga. Então ele conseguiu o mérito dele, mas o dinheiro que ele contribuiu foi mal usado porque eu não aproveitei para estudar, então o mérito dele é maior do que o meu, né? Então acho que a gente pode olhar e aprender muitas lições desse texto. Eu acho que esse estudo está sendo enriquecedor por causa desse aspecto também. E eu espero que vocês possam compreender, né, que não se trata de pedir ofertas, se trata de saber utilizar adequadamente os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, tanto nós na liderança, quanto as pessoas que são discipuladas através desses líderes aí. É sobre a questão também da diferença de salvação e galardão, nós temos parábolas no Novo Testamento, por exemplo, essa dos talentos. Quanto mais talentos você cria para Deus, vai ser o que você vai ganhar, né? Mas também tem aquela questão daqueles trabalhadores que chegam bem no começo, aqueles que chegam no meio, aqueles que chegam no fim da jornada. E todos eles recebem o quê? A salvação. Por mais que ali está se referindo, a gente vê pela parábola, ao judeu ou ao gentil, porque o judeu está desde o começo e o gentil chega no meio da caminhada, mas o que importa é mais ou menos a maneira que a pessoa morre para a salvação. Então a salvação é uma coisa, tá? Agora a questão do galardão a gente vê que realmente tem, porque Yeshua fala ali em Mateus que aquele que fizer, quantos mais tesouros você juntar no céu, mais você terá, tá? Então tem essa questão do galardão, então nós temos que saber, igual eu falei da questão da palavra, né? Tem que saber usar ela como uma espada de dois gumes, tá? Ah, todos nós teremos a mesma recompensa. Sim, a vida eterna. Agora a questão de galardão é uma outra coisa, cada um tem que estar preocupado com os seus méritos, né? E agora nós chegamos ao versículo 9 e 10, que nos diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui, Malachi, são dois aspectos fundamentais. O primeiro é a gente não se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Muitas vezes as pessoas acham que ela planta hoje, amanhã ela já vai colher, né? Ah, eu fiz a oferta hoje, ó, não estou recebendo bênção, né? E não é assim, né? Existe até um texto lá em Eclesiastes que nos mostra isso, com clareza, né? Que a gente não vai colher, plantar hoje e colher amanhã, né? Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao 2 diz o seguinte: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal subvirá à terra. Então ali quando a gente lança o nosso sustento sobre as águas, o pão representa o sustento, quando você ajuda a sustentar uma pessoa, você não sabe depois de quantos dias, porque depois de muitos dias o acharás. Então o bem, ele volta, pode demorar um pouco, mas volta. Nós vemos muitos conceitos rabínicos, midrashim, que contam de pessoas que com 20, 30 anos contribuíram para uma pessoa e depois, 20, 30 anos depois, quando tinha 60, 50, a família foi salva pelo mérito daquela outra pessoa que ele ajudou antigamente. Então a gente nunca sabe quando aquele bem ele vai voltar. Tá? Então nós temos que com essa esperança de lançar e depois de muitos dias encontrar novamente. A gente vê, por exemplo, relatos de pessoas que salvaram crianças no período do Holocausto, né? A família acolheu e aquela criança cresceu nos Estados Unidos, em outros países, e se tornou um grande médico e posteriormente acabou cuidando do idoso que, quando era jovem, o acolheu como criança. Então, existem muitos relatos disso. Por isso, a gente não pode cansar de fazer o bem. Como disse Shaul Hashali, a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido, e o não cansar de fazer o bem também está retratado nesse texto de Eclesiastes, quando o texto fala assim: reparte o teu pão com 7, até com 8, né? Porque não se cansa, veio mais gente, vou tentar ajudar também, vou tentar ajudar, no devido tempo, né? E o Talmud no Pirkei Avot fala, né, também a respeito disso, ele fala que a nossa recompensa está no Olam Rabá, no mundo vindouro. A gente pode receber a retribuição daquilo que a gente fez nessa vida? Podemos, claro, né? A misericórdia de Deus está sempre sobre nós, mas a gente também pode receber no Olam Rabá, o que certamente é uma recompensa muito melhor, muito maior. E essa instrução do Shaul Hashali também, não cansar de fazer o bem, que infelizmente a gente sabe que as pessoas às vezes têm ingratidão, né? Então quando se faz o bem, geralmente você tem que ter o pensamento de não receber algo em troca, material, mas você espera pelo menos gratidão.
E a gente sabe que tem pessoas, muitas vezes, que se ajudam, muitas vezes, e aquela pessoa às vezes te trai, te amaldiçoa, mesmo tendo ajudado ela muitas vezes. Então a gente sabe que não é fácil. A gente faz o bem, mas nem sempre as pessoas, pelo menos, não são gratas. Não precisa a pessoa devolver dinheiro, não é questão bem material, mas é questão de gratidão. Sendo bem material, sendo bem espiritual, sendo bem moral, né? Algumas vezes aquela pessoa está numa situação complicada, você ajuda a levantar aquela pessoa, e quando acontece o inverso, você está numa situação complicada, a pessoa fica te julgando, te trata mal. Uhum. Então, não canse de fazer o bem. Que se as pessoas não te recompensam pelo bem, não são gratas pelo bem, pode ter certeza que tem um lugar que é escrito todas as tuas boas ações e que você receberá com certeza isso em troca. Claro, se preservará até o fim, você vai ganhar. Por isso que fala que não canse de fazer o bem, porque algumas vezes, infelizmente, a gente cansa, mas tem que dar um fôlego e tirar força e continuar fazendo, ajudando as pessoas com tzedakah, financeira ou emocional, espiritual, né? Então nós temos Uhum. que continuar, não se cansar de fazer o bem, porque certas vezes é complicado mesmo. Tem as suas dificuldades, mas não nos cansemos. E Paulo fala assim, né? Enquanto tivermos oportunidade, aproveite as oportunidades que você tiver, né? Então, uma coisa muito interessante é você ver uma pessoa passando necessidade, você tem a oportunidade de fazer tzedakah, faça, aproveite a oportunidade, não deixe a oportunidade passar. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui um outro aspecto, né, Malachi, o que é a família da fé? Os irmãos que fazem parte da sua comunidade. Então, um exemplo que eu sempre digo é, você tem, vamos dizer, R$ 100 para fazer tzedakah para um pobre. Roxa, eu tenho condição de ajudar um pobre aqui, mas tem alguém na necessidade financeira dentro da comunidade? Então, tem alguma família naquela situação de passar dificuldade e que eu possa usar esses R$ 100 com ele? Olha, Baruch Hashem, não temos ninguém passando uma dificuldade. Claro, as pessoas sobrevivem com pouco, tudo, mas não tem ninguém passando fome. Ajude outra pessoa aí na sua cidade. Aí, primeiro aos domésticos da fé, da família da fé. E um outro aspecto é a própria família, né? Uhum. Quando você está necessitado, primeiro você recorre à sua família física, irmão, mãe, pai, filho. A gente recorre a essas pessoas. E em elas tendo condição de nos ajudar, isso diminui o peso sobre a comunidade. Não tendo condição, aí a gente vai na comunidade, a comunidade ajuda. A comunidade ajuda, porque a gente ajuda primeiro aos domésticos da fé. Ah, então funciona, existe uma sequência lógica aqui, né, Malek? Uhum. Essa prioridade, por exemplo, se tem da família alguém que é da fé e alguém que não é da família, mas é da fé, você tem que ajudar primeiro aquele que é da família e da fé, e depois aquele que é da fé. Nós vemos, por exemplo, na Torá, indicando que, por exemplo, quando o teu parente está passando uma necessidade ou teve uma dívida, foi vendido como escravo, e você tem como auxiliar, ajudar, os parentes devem ser os primeiros a auxiliar. Aí me lembra uma outra questão também que está no Novo Testamento, ajudar as verdadeiramente viúvas. Uma mulher verdadeiramente viúva é geralmente uma mulher que o marido morreu, ela já está com bastante idade e algumas vezes ela tem filhos, mas os filhos também estão pobres, não tem como ajudá-la, né? Mas algumas vezes ela tem filhos abastados, ricos, não deve colocar esse peso sobre a comunidade. Esses filhos, os parentes devem auxiliar ela. Agora, claro, se todos eles são pobres, tanto ela quanto seus filhos, e ela já está com bastante idade, já não tem como trabalhar, aí com certeza a gente tem que auxiliar aquela que é verdadeiramente viúva, verdadeiramente é aquela que tem necessidade, porque nem toda viúva vai ter necessidade, Uhum, e nem toda viúva também precisa da ajuda da comunidade, porque ela pode trabalhar, ela pode arranjar sustento. O mesmo exemplo de Ruth, né? Ruth era uhum. uma mulher viúva, mas que ia pegar as espigas que caíam, colhia nos campos, e não só ela, outras mulheres também colhiam, porque ela era jovem ainda, poderia trabalhar. Então nós temos que ter esse exemplo aí na questão bíblica, né? O exemplo de Ruth é um exemplo muito prático da gente entender esse texto de Gálatas 6, versículo 10. Veja, Ruth era viúva, mas a sua sogra Noemi também era viúva. Uhum. Ruth tinha condição física para sustentar a sua sogra, então ela foi colher espiga para que Noemi pudesse sobreviver e ajudar principalmente aos da família, né? Aos da fé, mas principalmente aos da família. A gente vê o resgatador, né? Boaz,
resgata a Ruth e ele fala, não, tem um resgatador que vem antes de mim, que ele tem precedência. Então, Boaz, ele atua como resgatador, né, de alguém da própria família. Ruth, como a mulher resgatada, como a viúva que tem condição de trabalhar, não foi pesada para a sogra, mas pelo contrário, ela cuidou da sogra, né? E Noemi, então, cumpre esse papel aqui da verdadeiramente viúva, como a gente está mencionando. Então, acho que com isso a gente traz esse panorama de como ajudar, como agir na questão da tzedakah. Mas, de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida e quiser falar com a gente, por favor, entre em contato. Os nossos telefones estão na descrição do vídeo. Você pode falar comigo. Estou com uma dúvida aqui, pode mandar mensagem por Oxo Malahi e a gente, na medida do possível, vai esclarecer aí para vocês, tá? Uma outra questão também ali no final, né? Mas principalmente da família da fé, algumas vezes tem pessoas que vêm para a comunidade e estão no processo de conversão, às vezes a pessoa está numa situação financeira um pouco complexa ou não tão complexa também, e ele vem se converter com o intuito que a sinagoga o sustente. Então daí a conversão dele não sabe se é verdadeira ou não é. Então ajudar os pobres da fé é que já é da fé mesmo, tá? Também tem essa questão. Porque a conversão ali você terá que sondar se a pessoa está com verdadeiros sentimentos de conversão ou se ela não quer ganhar algo em troca. E isso acontece muitas vezes. Então geralmente tu vai ajudar na comunidade aquela pessoa que é pobre, mas já está tempo na comunidade, já está cumprindo a Torá e que é verdadeiramente da fé. Não quer dizer que a gente não possa ajudar aquela pessoa que vem, mas tu vai ajudar com o básico do básico para que não esteja interesse, né? É essencial, né, que a pessoa entenda que a sinagoga ou que a própria família da fé aqui, os membros, eles não vão te sustentar permanentemente. É uma eventualidade, né? Enquanto eu não conseguir o emprego, mas aí você tem que correr para procurar um emprego também. Todos esses aspectos estão relacionados. Então, você pode receber ajuda? Posso, mas você não pode perpetuar, não virou um Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? É um bom plano do governo, né? Desde governos anteriores, aí de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Mas as pessoas se acomodaram no Bolsa Família e o governo passa a ter a obrigação de sustentá-las para o resto da vida. Não deve ser assim, gente. Quando nós passamos por necessidade, essa necessidade tem que ser momentânea e a gente poder receber a ajuda da comunidade, da sinagoga ou do governo como algo momentâneo e não eu me acomodar, bom, a sinagoga me paga R$ 1.000 por mês. A sinagoga não tem que pagar a sinagoga, nem tampouco o governo. A gente precisa entender que aquela ajuda deve ser momentânea. Isso aconteceu durante o período da Covid em vários países, inclusive no Brasil. Então é uma ajuda momentânea, não pode ser permanente. A gente não pode se acomodar nisso, né? Claro, as verdadeiramente viúvas, sim, a gente vai ter essa questão de manter, de tentar ajudá-la, mas isso não quer dizer também que ela possa esbanjar os recursos, não. Entendermos cada um a nossa necessidade e como podemos ajudar ao próximo, tá? Eu me lembrei agora de uma história bíblica que relata muito bem do verso 6 ao 10, porque o verso 6 fala dos líderes, né? Que você não pode deixar participar com os líderes. Mas além dos líderes, tem os pobres. E tem pessoas que falam, ah, não, eu não dei o meu dízimo, mas dei para os pobres. Bom, vamos ver um ensinamento bíblico rapidamente aqui, Mateus 26, do verso 6 em diante. Olha, estando Yeshua em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dela uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Se você ler nas outras cartas, fala que foi Judas, né? Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Yeshua, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela faz para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo essas boas novas, esse evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então nós vemos aqui um exemplo claro de que tem que ser honrado o líder, não deixar de cuidar do líder, não deixar de fazer as suas obrigações bíblicas para com o líder, mas ajudar os pobres também, e não substituir uma coisa a outra, né? Então esse é um ponto que eu acho que fecha com chave de ouro essa questão aí da honra aos líderes e também a questão de ajudar os pobres. Muita gente se incomoda quando alguém faz tzedakah com o líder, né? Infelizmente. Nós vamos fazer mais um intervalinho e a gente já retoma para concluir o estudo do capítulo 6 de Gálatas e do livro, né, da carta de Paulo aos Gálatas. Continue conosco.
E nós retomamos com vocês agora o estudo do último bloco, né, a finalização da carta de Paulo aos Gálatas. E aqui a gente vê uma abordagem dentro da circuncisão, Malachi. O tema aqui não é propriamente a circuncisão em si, mas a postura das pessoas com relação à circuncisão, né? Nós vemos aqui em Gálatas 6, vamos ler o primeiro verso 11, né? Vede com letras grandes vos escrevo do meu próprio punho. Então Paulo ele dá ênfase para essa questão, mas a gente vê ali que ele fala da circuncisão, mas o principal ponto é ostentar-se na carne, né? Então se vangloriar de certas coisas. Então ele fala que escreve com letras grandes para dar ênfase na importância da parte que ele vai falar agora. Mas a importância não é tanto a circuncisão em si, mas ostentar-se, o se gabar, né? Que podemos até ler no verso 12, né? Todos os que querem ostentar-se na carne, veja, ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Mashiach. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Olha que lição poderosa Shal Hashalia nos dá aqui, que vale para todos vocês que estão num processo de conversão. Veja, ele fala assim, daqueles que vos constrange. Quem constrange os outros a circuncidar? Primeiro, a pessoa já está circuncidada, né? Eu não posso constranger você a se circuncidar se eu mesmo não estou. Então, eu constranjo as pessoas a se circuncidarem. Qual é o propósito? De ostentar. Mas como que eu vou me ostentar na circuncisão do Malachi, por exemplo? É porque eu posso dizer assim, olha, eu, Malachi, circuncidei mais de 200 pessoas na nossa comunidade. Mas como eram essas pessoas? O versículo fala que eles nem guardam a lei. Eles nem cumprem. O que significa que a primeira pessoa precisa aprender sobre a lei, precisa passar a cumprir a Torá para daí ser circuncidado, né? Que interessante que a pessoa que está obrigando os outros a se circuncidar, ele mesmo não guarda a lei. Então ele é circuncidado, mas não cumpre direito de Shabat, não cumpre direito a Kashrut, não cumpre direito dos mandamentos, e quer que os outros circuncidem. Para quê? Para se gabar. Ó, eu converti aquele tanto de pessoas, veja quanto que eu sou sábio. Eles se converteram. E por que a circuncisão era marcada com essa questão de se gabar, de sustentar na circuncisão? Porque a circuncisão era o processo final da conversão do homem, né? Então o homem, a circuncisão é o processo final. Quando eu circuncido uma pessoa, teoricamente é eu que terminei a circuncisão a conversão daquela pessoa. E daí eu se gabava daquela pessoa. Não, eu converti aquela pessoa, converti aquele outro, mas eu não guardo a Torá e ele tanto menos. Então, pois, nem aqueles que vos constrangem a circuncidar guardam a lei. Mas então quer dizer o quê? Que se a pessoa guarda a lei direitinho e alguém quer circuncidar e ela circuncida a pessoa, não está errado. Está certo, se a pessoa quer circuncidar, a pessoa já está cumprindo o Torá, tanto a pessoa que quer circuncidar quanto o que vai ser circuncidado, não tem problema nenhum. O problema é ostentar-se. Aquele que vos constrange a circuncidar. A gente vê em Gálatas 5, que a gente fez vários vídeos, até acredito que vai estar aí na tela, né? Que a gente fez sobre esse estudo. Que é aquelas pessoas que queriam ostentar-se, se gabar ou constranger a pessoa a circuncidar sem ela estar preparada. Então, para você ser circuncidado, você tem que estar preparado. E eu não posso te obrigar a circuncidar e nem se constranger. Eu posso dizer, na minha opinião, você está preparado para a circuncisão. Você quer passar? Roxo, eu acho que ainda não. Beleza, tranquilo, não tem problema, né? Até porque, né, Malachi, quando a gente olha para essa questão da circuncisão, muitas vezes as pessoas querem passar pela circuncisão. E a gente é que fica segurando. Mas por que a gente segura? Porque a gente é mau? Não. Porque a gente vê que a pessoa não tem uma prática de Torá, né? E o que acontece? Quando você passa pela circuncisão, você, na prática, se tornou judeu. E aí você trabalha no Shabat. Você está sendo amaldiçoado. O Goi, não há o mandamento para o gentil, não pode trabalhar no sábado. Mas para o judeu, sim, há o mandamento. Então, enquanto você é gentil, não é que você pode trabalhar no sábado. Você não incorre em maldição. Mas aí eu fico te pressionando. Você é circuncidado e você continua trabalhando no sábado, você ali passa a receber o castigo daqueles que transgridem uma mitzvah da Torá, né?
Então, Ishao Hachalia, ele diz ali no versículo 14, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o Ishao Hachalia, ele fala, eu não quero me gloriar nisso, de ter circuncidado tanta gente. Em outro texto, também nas cartas de Paulo, ele fala, pois um diz que é de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é do fulano. Então, isso não interessa para nós. Né? Ishao Hachalia deixa isso muito claro. Eu não quero me gloriar de ter feito 5.000 circuncisões. Olha, eu converti 5.000 pessoas. Eu não quero me gloriar nisso. Eu me glorio no Mashiach. Isso é que é relevante. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Líderes têm que ter responsabilidade de só circuncidar a pessoa quando ela estiver pronta. E você, discípulo, tem que ter o discernimento de que, enquanto você não estiver no cumprimento da Torá, não é o cumprimento pleno e absoluto, porque daí você é perfeito. Mas que você tenha o entendimento, olha, isso aqui é mitzvah, é importante, isso aqui eu preciso cuidar, a kasherut, olha. Mas você não pode passar pela circuncisão e continuar comendo carne de porco, por exemplo. Né? Então é bom senso do líder e do discípulo, para que ninguém se glorie de você, olha, eu circuncidei tal pessoa. Não, isso não é relevante. O relevante é nós cumprirmos Torá. E aí sim, passarmos pela circuncisão quando for o tempo certo, né? Até porque os versículos seguintes falam a respeito disso, né? Verso 15, então, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser a nova criatura. Então, ser um ser espiritual, né? E o ser espiritual vai cumprir a Torá. E algo interessante ali também, pegando o verso 14, é que aparentemente Paulo poderia entrar em contradição, porque ele fala ali que longe de mim glorificar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, beleza. Mas ele circuncida Timóteo, por exemplo. Timóteo, diz o texto que o pai dele não era judeu e a mãe era judia, né? E aí foi feita a circuncisão dele. Mas Paulo não estaria contradizendo porque ele fez a circuncisão de Timóteo? É porque na visão de Paulo, Timóteo estava preparado, ele estava numa vida de cumprimento da Torá e estaria apto para fazer a circuncisão. E como o nosso povo de Israel sabia que Timóteo era filho de uma judia, cumprindo a Torá, eles poderiam pressionar Paulo. E daí, de certo modo, eles teriam razão. Porque Timóteo estava preparado, cumpria a Torá, e daí ele não podia deixar de cumprir esse mandamento. Por isso que daí Paulo fala, eu circuncidei Timóteo por causa dos judeus. Mas claro, Timóteo estava preparado. Porque se for diferente disso, aí nós teríamos uma contradição de Paulo. Porque num lugar ele fala que não se gloria a não ser na cruz do Mashiach. Mas não quer dizer que a circuncisão seja errada. O ostentar-se na circuncisão ou não estar preparado para fazer a circuncisão é o que é o errado. E aí a gente pega o versículo 16, que fecha esse assunto muito bem, né? Quando Paulo fala assim, e a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que regra é essa que Paulo está falando? A regra de só se circuncida quem está preparado. A regra de eu não vou circuncidar ninguém para me ostentar, para achar que eu sou um maioral. Essa é a regra de que Paulo está falando. Não propriamente da circuncisão, mas a regra de só se circuncida quem está preparado para isso. E a circuncisão não deve servir para se ostentar. Muitas pessoas também pecam quando falam, agora finalmente eu sou judeu, né? E passam a se orgulhar, agora eu fiz a circuncisão, e passam a ostentar-se na carne. Também não é correto. Né? A gente tem que passar pela circuncisão, como cumprimos todas as outras mitzvot do Eterno, e sentirmos que nós estamos cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Ostentar-se de qualquer forma está errado. Ostentar-se na circuncisão, na carne, de forma alguma, isso é um erro. Por isso que Paulo fala a todos quanto andarem em conformidade com esta regra. A regra é, só se circuncide quando você estiver preparado. Quem seguir essa regra, Paulo deseja então paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Isso parece até com o Shalom, né? Até com as bênçãos que Deus deu aos filhos de Israel. Isso acaba conectando, né? Que a Amidá, por exemplo, a gente sabe pela tradição que ela foi constituída na época de Êxodo e Neemias. E depois, claro, passou por algumas pequenas mudanças, mas o texto base foi constituída mais ou menos 400 anos antes de Yeshua. E daí no final, na conclusão da Amidá, nós temos a bênção número 19,
que daí em hebraico é Sim Shalom Tová Uvraha, Haim Ren, Vahesed Verachamim, Aleno Ve'al Kol Israel Amecha. Aí você pega os sim, fases, né? Daí tem a palavra Shalom. E aí tem várias palavras de bênção, e daí tem Verachamim. E aqui a gente vê falar o seguinte, ó, todos quanto andam em conformidade com essa regra, paz, que é a primeira palavra das bênçãos do Sim Shalom, paz, e daí, e misericórdia, que é a última bênção. E daí sobre nós, e aqui fala sobre eles e sobre Israel de Deus. E aqui daí termina como Ve'al Kol Israel Amecha. Então, como o Shaul está concluindo a carta de Gálatas, ele lembra a oração que conclui a Amidá. Também que Deus traga paz, boa, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia sobre eles e sobre todo o Israel. Então veja, se você prestar bem atenção nos detalhes do Novo Testamento, você verá a sua judaicidade, né? Não tem como escapar disso. E ele conclui, né? Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Mashiach, de Yeshua. Isso a gente já comentou ali nos versos iniciais. A graça de nosso Senhor, Yeshua, o Mashiach, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Essa é uma palavra de despedida, desejando que a graça de Deus, que também está aqui no Sim Shalom, possa estar com todos os irmãos. E é dessa forma que nós encerramos o estudo, agradecendo a todos vocês por estarem conosco, por nos acompanharem. Se você assistiu apenas essa aula, clica aí na playlist, né? Vai aparecer aqui no card a playlist das cartas de Paulo e você pode acessar todas as aulas da carta de Paulo aos irmãos romanos e agora os irmãos gálatas, né? E a gente vai seguir com vocês nas próximas semanas, nas próximas aulas, falando agora sobre a carta aos Hebreus, também uma carta muito relevante, né? Hebreus vai ser o cerne da questão do sacerdotal, né? Então nós veremos ali a questão do Mashiach sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a gente terá vários detalhes ligando Hebreus com Levítico, com a Torá. Espero que tenham gostado. Lembrando, Romanos e Gálatas agora já estão concluídos, Baruch Hashem, graças ao Eterno. E de circuncisão, pelo menos eu me lembro de 2 ou 3 vídeos que eu com o Rosh Moshe fazemos sobre isso. Claro, tem outros, acho que vídeos também que o Moshe faz de forma individual também sobre a circuncisão. Veja aí no canal, tem muitos vídeos no canal. Procure, pesquise também, lembrando, tem aquela parte que Yeshua fala, a quem tem será dado mais, aquele que não tem, será, até o que tem será tirado. Isso quer dizer o quê? Nós podemos aprender muito com o líder, mas nós também temos que fazer o nosso dever de casa. Ou nós temos que buscar as coisas, porque quando é para buscar uma coisa secular do mundo, uma coisa carnal, muita gente faz um esforço muito grande, mas a gente não faz a mesma questão no espiritual. Então que sejamos mais atentos também para as coisas espirituais. Agradeço a todos que acompanharam. Até uma próxima oportunidade e se vemos lá na carta aos Hebreus. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Baruch Hashem, concluímos mais um estudo, mais uma carta de Shaul HaShaliach e vemos que ela está em plena conformidade com a Torá, com a palavra dos santos sábios do povo de Israel, dos profetas e de Yeshua. Tá bom? Que Deus os abençoe. A gente volta num próximo estudo e esperamos contar com a simpatia de vocês e de todo o povo. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar com pessoas que carecem desse entendimento. Hoje nós falamos sobre vários aspectos muito relevantes, falamos sobre o amor ao próximo, falamos sobre a tzedakah, falamos sobre a relação líder e discípulo, falamos sobre julgamentos, né? Então, que você possa aprender. Se você gostou, reveja o estudo. Se você tiver alguma dúvida, mande mensagem para mim, mande mensagem para o Malahê e aprenda cada vez mais e que isso te aproxime de Deus. Um grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau. Shalom, lehitraot, até logo.